TV Artilheiro. Ô, Rodrigo, boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse a respeito dessa desorganização do time do Atlético. Não sei se desorganização é a palavra, mas eu vejo o time muito espaçado, os jogadores não têm o apoio do companheiro na hora que recebe a bola, tem que fazer uma jogada individual para tentar quebrar uma marcação, e aí lançamentos longos, na defesa a mesma coisa, um espaço muito grande nas costas do meio, entre o meio e a zaga. Por que o time do Atlético desorganizou tanto nesses últimos jogos? É pressão? O que é? Olha, boa noite. Eu acredito ali que a gente fez um jogo abaixo, né? Primeiro tempo a gente conseguiu as triangulações pelo lado direito, pelo lado esquerdo acho que a gente estava apostando muito na jogada individual, uma coisa que a gente pediu para corrigir, né? Mas devido à sequência de jogos, a gente vai perdendo jogadores, vai deixando de treinar porque tem que recuperar os atletas, sempre fica muito mais difícil de você fazer qualquer tipo de trabalho, né? Porque a gente precisa levar os jogadores a campo, só que acabaram de fazer jogo com intensidade muito alta, a chance de perder jogador por lesão é muito grande, né? Então se torna mais difícil, sim, quando a gente vai tendo troca. O Otero está entrando agora, o Nathan está entrando agora, com um grupo que não estava acostumado a jogar, então por isso vai acontecendo esses problemas dentro da partida que a gente vai tentando corrigir dentro de campo, praticamente, com imagens, com vídeo, com preleções. Rodrigo, o que chamou atenção hoje foi até um estilo, uma postura que anteriormente não se via muito do Atlético marcando do meio para trás, uma marcação mais baixa em casa. Isso mesmo foi estudado? Qual foi a ideia? Porque, sinceramente, assim, jogos contra times que estão disputando o título, poderia até pensar em algo parecido. Hoje o Vasco é um time que está lutando contra o rebaixamento. Isso foi pensado? O Vasco que fez você jogar assim? Como foi? Não, de forma nenhuma. Até os 15 primeiros minutos, a gente ficou com marcação baixa e a gente pedindo para sair de trás, né? Foi onde que encaixou a nossa marcação nos dois volantes dele e começamos a adiantar o time e criar chances de gol, né? Mas o primeiro tempo foi difícil, né? O time ficou atrás, isso é uma coisa que a gente vem tentando corrigir, pedindo para o time sair de trás. Não era essa postura, era para a gente sair lá em cima, né? Marcando, tirando a confiança do adversário, mas realmente teve... principalmente no início do jogo, foi onde o Vasco teve mais volume de jogo. Ô Rodrigo, até o jogo do Inter, o Atlético perdia, mas jogava bem. E a gente ficava naquela situação, pô, o resultado não veio. De lá para cá, a gente viu uma queda de rendimento do time e as derrotas foram merecidas, pelo que a gente viu no Inter, hoje também. Eu queria que você falasse pra gente, aonde você acha que é o ponto desse time para ter caído de produção dessa maneira e o que você acha que pode ser consertado nesse momento que o torcedor está muito preocupado? Sim, eu vejo que o jogo do Colón também a gente foi bem. Fizemos uma boa partida no Mineirão. Eu acredito que ele estava muito bem. Mas é como eu estava falando, a gente começa a perder jogador e não tem como treinar, sempre vai dar uma... chegar ali, ter um pouquinho de falta de entrosamento, de costume, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito forte para domingo. A gente pelo menos tem um dia de campo, para eles no sábado, e a gente vai procurar fazer com que a gente una esses 11 atletas para poder fazer um trabalho bem específico para não estar cometendo esses erros. Rodrigo, o técnico adversário esteve aqui agora há pouco e disse que estudou bem a condição do Atlético, o momento do Atlético, a pressão por uma vitória, o torcedor que começou a se ausentar do estádio. Ele disse que tentou utilizar isso a favor do Vasco da Gama. Queria ouvir da sua perspectiva, como tem sido trabalhar nesse momento no Atlético? Pressão por vitórias, o torcedor que, de um certo modo, afastou-se da equipe. Como é que tem sido para o Rodrigo Santana, que começou muito bem, recuperou o futebol do Atlético, viver esse momento agora totalmente oposto? O futebol é assim. O primeiro turno, quem fez o gol no finalzinho, saiu feliz, foram nós, né? Mas acredito que, como eu estava dizendo, eu acho que ficou muito fácil do Vasco nos marcar. Acho que a gente poderia movimentar mais, criar mais chance, infiltração, aproximação. Isso faltou, né? A gente deixou o Vasco muito confortável dentro da nossa casa. Não sei se foi essa última vitória que nos deu um pouquinho mais de tranquilidade para sair para o jogo, né? E quando foi acordar, o Vasco entrou muito vivo na partida, né? Também não vi que o Vasco fez muita coisa para ganhar da gente, né? O momento que a gente faz o gol, que está bem na partida, numa saída de bola a gente acaba fazendo um pênalti, né? Dando novamente força para o adversário, né? Mas é um treinador experiente, é um grande treinador. Tenho certeza que ele estudou o momento e procurou fazer o melhor pelo clube dele. Ele está de parabéns. E você, Rodrigo? O que você vai fazer
para buscar uma reabilitação, pegando o Palmeiras, que tem também um treinador experiente. Tem o Flamengo, tem um treinador experiente. O Atlético, baleado, vários jogadores importantes de fora. Como é que fica essa situação? Aliás, é uma demora hoje, algum tipo de conversa no vestiário, não? Roberto, agora à noite? Agora no final do jogo? Depois do jogo lá. Não, mas a gente... A diretoria. Não, comissão técnica mesmo conversando. É um momento difícil, onde a gente precisa unir, né? Não é fácil, começa a perder jogadores, vai enfrentar essas equipes que estão lutando pelo título, que tem um elenco muito grande, tem a rotatividade que entra jogador, sai jogador e ninguém sente falta, né? E a gente vem passando por esses momentos difíceis, né? É estudar o adversário, procurar recuperar os jogadores que aí estão, né, para poder fazer o melhor, porque a gente sabe que domingo vai ser muito difícil, mais difícil bobear do que aqui, o jogo em casa diante do nosso torcedor, né? Então a gente lamenta muito, né, por ter feito uma partida abaixo, por não ter somado ponto aqui dentro de casa. A gente optou todas as trocas para frente para buscar os 3 pontos. Em momento nenhum a gente pensou nem no empate, porque a gente sabia dessas 2 saídas que a gente vai fazer, tanto contra o Palmeiras quanto o Flamengo, né, mas infelizmente o resultado não foi bom. Tá? Mas isso não quer dizer que a gente também não possa ir lá fora e arrancar ponto, né? Isso faz com que a gente mexa mais com o brilho dos jogadores aí para a gente procurar arrancar ponto lá fora também no domingo. Rodrigo, aos dias atrás, o seu colega de profissão, Renato Gaúcho, disse que se tivesse um elenco de 160 milhões como o Flamengo tem, ele chegaria bem longe. Então, deu para a gente a chance de perguntar para você sobre elenco. Esse elenco do Atlético hoje, ele é bem qualificado? Você acha que há deficiência de elenco? E onde pode chegar com esse time nesse momento? O elenco te satisfaz? O problema não é só teu, é também de um grupo que não é o satisfatório? Olha, eu vejo assim, nós fizemos 27 pontos no primeiro turno, né? Até a 15ª rodada a gente estava lá em cima, e ainda brigando com umas 2 competições, né? Então isso prova que o elenco é bom, né? Infelizmente a gente começou a perder alguns jogadores, infelizmente a gente colocou um foco muito grande em outra competição e acabamos perdendo ponto aqui, no Campeonato Brasileiro, até fazendo boas partidas, né? Tropeçamos no momento que a gente colocou a equipe alternativa, equipe mista, né? Mas a solução tem que estar dentro do elenco, né? É evidente que se tivesse mais peças para ajudar, para compor o elenco, seria maravilhoso. Mas em momento nenhum eu consigo ver que o elenco é ruim, que o elenco é abaixo, porque tantas rodadas sem somar ponto e a gente ainda estaria muito com uma vitória que a gente estaria muito próximo da zona de classificação da Libertadores. Então acho que a gente dá um choque no vestiário, a gente se cobrar mais. Eu acho que a gente pode mais, né, fazer isso. Um exemplo disso, a gente buscou ponto contra o Ceará fora de casa, contra o Vasco fora de casa. A gente não pode perder ponto dentro de casa, né? Então a cobrança tem que ser maior aqui, lá dentro, entre a gente, para voltar a fazer o que a gente está fazendo no primeiro turno, mesmo com todas essas dificuldades que a gente está tendo das peças que vão saindo. Rodrigo, boa noite. Boa noite. A gente percebe que você tem mudado o esquema tático, principalmente do meio para frente, quando você percebe que o adversário demonstra uma certa fragilidade, até mesmo para se vencer os adversários. Não seria um momento de mudança de peças? Não estou eu aqui querendo esse ou aquele jogador, mas a gente percebe que você mudou hoje praticamente uma linha de frente para se conseguir o resultado. Não seria momento de peças, nomes? Olha, nesse elenco, e pode falar fisiologia em relação à carga de treino, carga de jogo, eu acho que tem 2 jogadores que ainda não atuaram comigo. Apenas 2. Quando o resultado não vem, a gente faz o possível para mexer, estimular todos para estar entrando. A intenção de troca sempre é boa, principalmente durante o jogo, durante a partida. E eu sempre falo, quem está treinando bem, quem está entrando bem, vai permanecer. E quem tiver titular indo bem, vai permanecer, né? Então eu procuro fazer o possível dentro das nossas condições de elenco para estar estimulando esses jogadores e colocando eles em jogo. Hoje foi a vez do Otero. Entrou muito bem, o Xará sentiu, manteve como titular. Luan não vinha atuando, na semana treinou muito bem, entrou contra o Avaí lá em Florianópolis muito bem, no outro jogo já foi titular. Manteve a sequência porque foi bem, está aqui. Então hoje a nossa frente foi o Franco, que também assumiu a titularidade, e o Otero que está assumindo,
né? O Xará está de fora, então eu tenho a opção do Bolt, tenho a opção do Giovani por fora, né? De centroavante, eu tenho o Ricardo Oliveira e o Alejandro. Tá? Então a gente está procurando encaixar cada jogador com cada estilo de adversário para procurar arrancar o melhor. Nem sempre dá certo, né? Às vezes o atleta não está num bom dia, né? Mas eu sempre deixo claro que todos são muito importantes. Ô, Rodrigo, o futebol hoje ele é muito intenso, muito rápido e a força do jogador acaba contando muito. O time do Atlético não está muito envelhecido, com jogadores mais na casa dos 32 para 34 anos. E isso tem tirado velocidade, força, intensidade do time do Atlético e, evidentemente, acaba tirando também a competitividade na hora de disputar contra times que têm jogadores mais novos, com mais vitalidade. Olha, a gente sabe que o jogador passou aí dos seus 32, 33, sempre a recuperação sempre é muito mais lenta, né? E quando pega um jogo muito intenso, a gente sabe que eles vão no limite deles, só que a recuperação sempre é lenta. Quando a gente pega uma sequência de jogo muito grande, é mais dolorido para eles, né? Mas esses jogadores experientes não estão fugindo, né? Dentro de campo estão se doando o máximo, a gente está procurando recuperar da melhor forma possível, né? Porque eles são experientes, são importantes, principalmente nesses momentos difíceis que a gente está vivendo. Rodrigo, a relação com o torcedor ela está um pouco estremecida, né? Mesmo com uma vitória na última rodada, o estádio ainda não ficou cheio, como é de costume quando o Atlético joga aqui. Você tem agora 2 jogos complicados fora de casa e o reencontro com o torcedor aqui também é um jogo muito difícil contra o Grêmio. Como é que você espera que vai ser esse reencontro depois de passar essa sequência que deve ser a mais difícil do Atlético no campeonato? Como é que você imagina esse reencontro com o torcedor no dia 13? Olha, tudo depende dos nossos resultados que vamos ter lá fora, tanto quanto Palmeiras quanto Flamengo. É uma sequência muito pesada, né? 3 adversários aí forte candidato ao título, ainda mais Grêmio e Flamengo brigando pela Libertadores. A gente focar primeiramente no Palmeiras, né? A gente precisa do torcedor do nosso lado, né? É muito difícil nesse momento pedir que o torcedor venha apoiar, porque a gente sabe que é difícil, principalmente jogo de noite, mas é aquilo, esse é o momento de união de comissão técnica, de diretoria, de jogadores, de torcida, né? Porque a gente sabe que eles são importantes, sabe o momento que eles estão passando, o nosso também não é fácil, é muito difícil, mas tudo depende desse reencontro aí, depende dessas 2 partidas que a gente vai fazer fora de casa. Boa noite. O Casares, tecnicamente hoje era um dos melhores em campo, por que não ter substituído no final do primeiro tempo? Foi tecnicamente a escolha, porque ele em conflito, digamos assim, com a torcida nos últimos tempos, pelas atuações, pelas cobranças. Por que não substituí-lo no final do primeiro tempo e sim no meio do jogo para que ele tivesse um confronto com a torcida? Não, o último caso é a gente pensar nesse confronto com a torcida, né? O Casares é um jogador que vem correndo aí no mínimo 10 km por jogo, né? E um cara que já vem numa sequência também grande, né? Como o Xará vinha, né? E a gente procurou organizar a equipe ali e já comunicar que o Casares é muito importante para esses 2 próximos confrontos. E é um jogador que está na lista, como o Franco também, que está com uma sequência muito grande. São jogadores que a gente precisa começar a dar uma segurada para não estourar. São jogadores muito importantes. Agora, de forma nenhuma, eu vou pensar em substituir no intervalo para não ter confronto com a torcida. Porque se ele também faz gol no segundo tempo, é importante, né? O próximo jogo do Colón mesmo foi 2 assistências dele. Então é um jogador importante, não vai dar para ir bem em todos os jogos, né? Mas é um jogador que a gente tem que ter um cuidado para não estar perdendo para o resto do campeonato. Olha, a gente viu que ele não estava competindo muito, né, dentro do jogo. A gente precisava um pouquinho mais de força, né? Então a gente optou o Vina para ver se a gente tinha um pouquinho mais de aproximação. Rodrigo, salvo engano, o Atlético cometeu pênalti nos últimos 3 jogos, ou 4 jogos, né? E os últimos 2 contra o Colón, que foi o pênalti cometido pelo Elias e hoje pelo Patrick, jogadores experientes, foram pênaltis, assim, para dizer o mínimo, evitáveis, né? Hoje o Patrick levantou muito o pé, no lance que tinha outros defensores envolvidos, no lance do Elias a mesma coisa, não estava sozinho com o atacante adversário. Por que você acha que tem acontecido isso? É uma questão psicológica, é uma coisa que você já teve uma conversa nesse sentido com os jogadores, e se não teve, se pretende ter? Qual que é o seu diagnóstico em relação a isso? Olha, a gente vem tendo essa conversa, inclusive no vestiário, foi mais uma pauta que a gente está conversando com o grupo, porque os 3 últimos jogos foram pênaltis cruciais, assim. Um exemplo, se não sai o pênalti numa saída de meio de campo aqui, dificilmente o Vasco entraria dentro da gente, no momento que a gente estava bem na partida,
né, que a gente já estava com um volume grande, que as nossas linhas já estavam altas, marcando em cima. Fizemos 1-0, estava tudo tranquilo, a torcida voltou a animar e, infelizmente, fizemos mais um pênalti. É o que a gente está falando, que a gente precisa ter a cobrança interna, que a gente pode dar um pouquinho mais de ter atenção, evitar esse tipo de perigo, principalmente quando a equipe adversária começa a aproximar da nossa área. Então, é uma cobrança aí que a gente já está tendo e, mais uma vez, infelizmente, a gente pecou com o mesmo problema. Se a gente não toma gol nessas duas últimas partidas de trás, se a gente não faz o pênalti, a gente não tomaria gol, né? E hoje, mais uma vez, se a gente não faz o pênalti, dificilmente a gente tomaria o gol. TV Artilheiro.